Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano e hoje, continuando o ciclo de entrevistas do canal, antes de vir novas playlists, estão sendo preparados novos conteúdos aí, eu tô vendo ainda do que eu vou preparar, mas provavelmente será um conteúdo aí sobre aprendizado de máquina. E hoje nós vamos conversar aí com o meu amigo, o Léo Dutra, Leonardo Dutra, que hoje é desenvolvedor e engenheiro de software na Xteam, na famosa Xteam aí, que muita gente quer saber, tem muita gente aí. Conversei com algumas pessoas aí no Twitter, que querem saber como que é essa vida na Xteam aí. É uma vitrine, é uma empresa ainda que tem uma aura de mistério sobre ela, que assim, É, tem pouca gente aí no Brasil, que é uma empresa que já está remota já há muito tempo, já tem trabalhos remotos há muito tempo. Tá? E eu lembro, que a gente estava falando antes aqui na entrevista, Léo? Você já está trabalhando na Xteam bem antes da pandemia, você já estava remoto lá, né? Então, Léo, primeiramente, boa isso. noite, a gente está fazendo a entrevista agora à noite. Se apresenta aí, Léo. Fala um pouquinho aí sobre você, né? Se apresenta aí. Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. Eu tenho 15 anos agora, talvez um pouco mais de experiência na área. Comecei aqui no Brasil, como todo mundo lá atrás, com uma oportunidade de COBOL e tudo mais, e escalei até chegar aqui na raça, né? Na raça, no estudo e muita prática também. E a gente, a gente se conheceu em 2008 na BRQ, Eu fiquei na BRQ de 2008 até 2009 no Rio de Janeiro, que é onde o Isso. Léo mora. A gente se conheceu lá. Na época na BRQ você trabalhou, você começou trabalhando lá com COBOL, depois você foi para alguma coisa para JavaScript, não era, Léo? Você fazia algumas coisas em JavaScript lá. Não era já naquela Mas época, né? a minha história, assim, ela começa um pouco antes, porque quando eu tinha um computador lá em 2002, 2003, e eu comecei a estudar aquele RPG Maker, né? Eu sempre quis fazer jogos, sempre gostei muito de jogos. Então, eu comecei ali no RPG Maker a mexer, aprendi um pouco de Ruby, porque era o que era usado no RPG Maker, e acabei também aprendendo HTML, era a época do Flogão, ainda tinha um reminiscente daquela época, e aí eu comecei a fazer site, cheguei a fazer alguns sites para pessoas que eu conheci na internet e conhecidos de família. Então, assim, querendo ou não, a minha experiência de buscar, de ter que dar um pouco mais duro, vem dessa época do HTML lá. E aí eu entrei na BRQ em 2007, se eu me recordo bem. Eu fiz um bom trabalho assim em grupo com um namorado de uma gerente da BRQ, né? E ele veio saber depois que que eles estavam precisando de gente para estágio com COBOL, e eles iam oferecer o treinamento, né? Porque COBOL é uma linguagem assim que não é muito passada não era naqueles dias nem nos dias de hoje, então tinha que dar um treinamento. Eu falei, eu estou no segundo período ainda da faculdade, eu sei como entrar no mercado às vezes é complicado, então eu vou entrar no mercado por aqui, vou fazer o curso e ver o que dá. Né? Eu acho que quando a pessoa ela não tem é muito bom a gente gostar de uma tecnologia e querer trabalhar com ela, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é entrar no mercado. Então, qualquer conhecimento que você tem que já te coloca dentro do mercado, ele já vai te dar um outro recurso, que é o capital, para você começar a estudar o que você precisa. E aí, entrei lá, continuei com COBOL até 2009. Tive a grande sorte de sentar com pessoas de cabeça branca, já que me ensinaram tanto no lidar com as pessoas e com como funcionava a mecânica por trás dos panos, né? Porque tem muita coisa que é correta e tem muita coisa que não é legal, e a gente tem que ficar um pouco esperto com isso, como funcionário. E continuei por lá, no COBOL. Eu conto a trajetória? Sim, pode contar a sua trajetória aí. Então, e aí eu saí de lá em 2009, já como júnior. A ideia é que os estagiários tivessem aí uns 2 anos de treinamento, 1 ano e meio de treinamento e codificação, mas eu era tão dedicado, assim, eu já sabia fazer um pouco de jogos com DHTML, eu peguei uma tarefa com VB e eu corri atrás, e eu também com COBOL, eu corri atrás de entender coisas mais específicas, como o CIPS e o DB2, que era o banco de dados da IBM usado lá. Então, assim, eu consegui ser efetivado como júnior com 7 meses,
e um salário acima da média. E eu lembro que eu comecei também a pegar umas tarefas de Java, porque eu estava treinando um pouco de Java na faculdade, né, terceiro período mais ou menos, orientação a objetos e tudo mais. E aí eu saí da BRQ, porque obviamente mudou a gerência, meu salário estava dísparo para um estagiário e não tinha razão daquilo. Via esse gerente que entrou, e eu saí, e aí eu tinha um filho pequeno já, porque, enfim, quando eu entrei na BRQ já foi meio que correndo atrás de capital por causa disso. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que me virar no mercado, e é uma experiência que eu não tenho ninguém para me indicar em nada mais, eu vou ter que mudar. E eu vi que o mercado tinha, aqui no Rio, tinha muita agência e tinha as empresas que prestavam serviço para bancos e tudo mais. E eu entrei numa agência de jogos, que era a Hudspah, que hoje muita gente conhece como a Player 1, mas lá atrás a Hudspah era um pedaço dentro de uma agência em Botafogo, e enfim, eu entrei lá com o propósito de melhorar uma engine para Java 2ME, que era a parte mobile antiga, antes do Android de Java. E aí eu acabei otimizando a engine por mais de 60% e consegui fazer rodar naqueles Nokiazinhos pequenininhos, né? Minha dedicação. E eu deixo até uma mensagem em relação a isso, assim, você não estuda para a empresa, você não trabalha, a sua qualidade, ela vai servir ao cliente, vai servir à empresa, mas ela vai servir muito mais a você. Quando você tenta ir mais fundo, ir um passo além e entender alguma coisa, isso acaba trazendo números ou qualidade para o seu serviço que faz a diferença. E fez a diferença. E a gente continuou, a empresa acabou tendo um jogo mobile legal, a gente melhorou o site, fez serviços melhores. E fiquei um bom tempo lá, a empresa se dividiu, virou a Player 1. Em um dado momento, era muito bom, porque era uma empresa pequena, uma startup. A gente aprendeu muito. E em um dado momento, eu simplesmente resolvi que era hora de sair, porque estava rolando um momento assim meio de hiato, né, no que a Player 1 ia fazer, e eu com um filho pequeno não podia continuar. Então, é outra coisa que você tem que estar sempre atento. É o seu momento versus o momento da empresa, né? E eu falei, bom, aqui se eu continuar com a empresa, eu não sei para onde está indo, o que tempo vai levar para a gente conseguir novos projetos. Então, eu tive que pensar primeiro no meu risco maior, que era o meu filho. E aí eu acabei voltando para o mercado, e aí trabalhei numa empresa, uma outra startup também, por 3 meses mais ou menos, até eles perderem um dos grandes clientes que eles tinham. Eles tinham um problema muito sério, assim. Eles tinham uma customização muito grande dentro do produto dele e pouca mão de obra para trabalhar aquilo. Então, quando eles chegaram num determinado nível, a empresa começou a ter um conflito interno muito grande e ninguém conseguia resolver. Então, a gente foi lá e os clientes, na verdade, foram lá e cancelaram, porque a prestação de serviço não estava boa. E aí voltei para a BRQ, agora já sabendo dashboard, interação e tudo mais. E continuei trabalhei com mobile, na verdade lá a gente fez um fork do PhoneGap, que era imaturo na época, e fomos no fundo também, sempre dando o meu melhor, independente do salário, independente de onde eu estava. A questão é sempre você ter isso como hábito, tanto escrever um código bom, quanto no lidar com a organização. E fiquei na BRQ até 2015, trabalhei com muita coisa, muitas tecnologias diferentes. Eu nem vou tentar enumerar, porque foram muitas coisas. Eu mesmo, às vezes, precisava fazer alguma coisa para a equipe, eu construí algumas ferramentas bem simples para a equipe, como para fazer query no banco DB2 direto num site. E usei Node, que não era usado na BRQ, mas como era interno da equipe. Que é outra coisa que eu gosto de fazer muito, é sempre automatizar trabalho repetido. Eu criei também um gerador de código lá, porque eu percebi que eu sempre estava fazendo o mesmo tipo de banco de dados, o mesmo tipo de
domain modeling, sempre os mesmos forms. Então, eu cheguei a criar até um gerador de código que eu usei pouco lá, mas que é possível você gerar de ponta a ponta com handlebars e coisas simples. E aí, foi quando eu comecei a ter uma virada na minha vida, porque eu já tinha um conhecimento técnico um pouco além do que eu precisava na BRQ, bem além. E a Estônia entrou em contato comigo. Eu não busquei, eu acabei vendo a empresa, fui visitar e as pessoas gostaram do que eu falei. O que é interessante também, assim, sempre estar no meio, sempre falar com outras pessoas. E se você já está dando o seu melhor, se você já está estudando, se você está buscando se elaborar, as outras pessoas vão ouvir o que você fala e é numa dessas que oportunidades surgem, né? As viradas de vida, elas muitas vezes não são planejadas. Você recebe uma oportunidade. E acabei indo para a Stone, é uma empresa assim em um crescimento muito acelerado em 2016. E eu entrei para fazer o remodelamento de um sistema de credenciamento enorme. Só que a Stone, ao mesmo tempo que ela dá muita liberdade, ela é um pouco caótica, é intencional. Eles gostam de ver as pessoas se resolvendo os problemas, mas a tarefa que eu tinha para uma pessoa só era bem grande. Então, ela levou muito tempo e era difícil de se comunicar com as áreas. Então, assim, eu consegui realizar, mas por questões políticas até e por questão dessa dificuldade, até para continuar o projeto foi meio que pausado e eu saí da Estônia. Então, assim, muitas vezes também você vai fazer o seu melhor, você vai estar num lugar que é muito legal, mas as coisas não funcionam para você. Por mais que você se dedique, assim, às vezes as outras áreas elas estão trabalhando em coisas que elas consideram mais importantes e aí aquele processo que você precisa, às vezes, de dependência não funciona. É questão de cultura e prioridades da empresa e da equipe também, né? Prioridade. Algumas áreas, às vezes, ela tem uma prioridade e a sua área precisa dela, mas a outra prioridade puxa mais as pessoas. E reuniões eram desmarcadas, coisas do tipo. Mas, cara, é uma empresa excelente, assim, um crescimento muito bom. É excelente para quem está saindo da universidade, porque é uma empresa que abraça a pessoa o acadêmico e é um ambiente, assim, bem no nível que as pessoas esperam, né? Ele é um ambiente. Tem até a sala dos Avengers, as salas são temáticas, tem um PlayStation, uma mesa de sinuca. E a Stone é uma gigante, né? Então, eu continuei minha jornada e acabei saindo da Stone, sendo chamado por um cara que eu admiro muito, que é o Gabriel Moreira, trabalhar com Caixeta, aquele pessoal que a gente conhece que foi da BRQ e acabou saindo e formando a Smart, a WDF, aquele circuito todo. E eu trabalhei com o Gabriel Moreira na Mobdic, que era o produto novo do Caixeta, e assim foi uma experiência muito boa, porque era um time de 4 pessoas para fazer muita coisa, mas os 4 eram muito em harmonia, todo mundo sabia a pegada que tinha que ter, e assim, a gente tinha uma liberdade dentro da empresa. Então ali foi uma situação em que eu pude estar colado com o CTO e com o CEO, e outras oportunidades também, mas ali foi um momento que eu tive essa proximidade, assim, que foi a finalização do que eu já tinha de conceitos e o mais sobre business, sobre o layer que a gente tem entre a programação ali, que é aquela parte importante que às vezes o programador esquece. Você está servindo alguém que é o próprio negócio da sua empresa, né? E ele vai servir ao cliente. E você precisa prestar atenção nisso, nos movimentos, no que agradar essa camada. E aí, como eu também acabava postando algumas coisas, eu acredito que foi por ali que um CEO me achou, da Legal Cloud, o Orlando, e o César Orlando, e ele, cara, uma pessoa assim muito equilibrada, com uma determinação e foco, e ele acabou me trazendo para ser o CTO dele, e eu absorvi muito da personalidade dele mesmo. Eu entendi, eu consegui ver nele características que eu nunca tinha visto antes, porque eu não tive uma oportunidade assim
com uma empresa que estava dando certo mesmo, muito certo com o CEO, e eu podia ver o amor que os clientes tinham pela Legal Cloud. Isso foi muito importante também. Assim, os advogados, eles era de uma utilidade tão grande para eles a calculadora de prazo que tinha, algumas outras ferramentas, que os advogados faziam questão de comentar positivo. E a gente sabe, o advogado é um grupo de pessoas assim, muito analítico, muito crítico, quando as coisas não são boas, e era bem positivo. E ali eu percebi o quão importante para o sucesso seu e da empresa você oferecer as utilidades corretas. A gente às vezes quer fazer alguma coisa que a gente acha que teve uma ideia muito boa, mas você primeiro tem que saber se você está servindo o cliente da forma como ele espera ou alguma dificuldade que ele tem, né? E, enfim, continuei ali. A gente teve um projeto bem complicado, eu tive que remodelar e criar um sistema profissional de uso, era um outro produto, e a gente tinha uma equipe com 3 estagiários e um pleno e um sênior contratado remoto, e assim, eu tive que, muitas vezes, para poder trabalhar e meter a mão, porque eu acabei tendo que meter a mão nesse período de 6 meses, como era um produto totalmente novo. Trabalhei de casa, às vezes gerenciando o pessoal. Foi. Só uma coisa, na Legal Cloud você já estava remoto já. Lá em 2000 e quanto? Então, Ou na não? Legal Cloud, eu comecei a fazer esse trabalho remoto em 2017, se eu não me engano. Totalmente remoto É, ou part-time, assim? Você ficava alguns dias em casa? part-time. Ah, tá. Eu também, nas outras startups que eu trabalhei de jogos e tudo mais, eu já trabalhava remoto. Isso é muito importante, assim. A primeira vez que você vai trabalhar remoto, se você não tem muita disciplina, você tanto ou não vai entregar, ou você vai sofrer a outra ponta, que as pessoas às vezes não pensam, que é você trabalhar demais e você perder a sua vida em casa, né? Você trouxe o trabalho para casa e você ainda não aprendeu a lidar com aquilo. É um aprendizado, assim. Com o tempo você vai se sentindo mais seguro para trabalhar remoto. Enfim, depois a gente fala sobre isso. E aí, na Legal Cloud eu tive que coordenar pessoas remotamente, e foi muito simples, porque apesar da baixa experiência, pouca experiência por tempo dos estagiários, eles eram excelentes, buscavam fazer mais do que eles conheciam, e sempre estavam perguntando e sempre procurando fazer da melhor forma. E as pessoas que foram contratadas foram muito boas também. Teve algumas que acabou falhando, mas a gente acabou cobrindo com o suor, né? O emprego de todo mundo querendo ver o produto acontecer. Isso é muito importante. E assim foi. E quando a gente terminou o produto, eu já tinha feito, antes de entrar na Legal Cloud, alguns testes para crossover, que a gente sempre via online, né, no LinkedIn. E aí demorou mais de um ano para ser chamado. Eu fiz 2 testes para crossover. Um deles envolvia um sistema que eu demorei uns 3 ou 4 dias para fazer. Mas eu não fui chamado por isso. Eu fui chamado por um tournament, que era como se fosse um torneio que você tem de tempos em tempos, e junta um monte de pessoas de uma região, aqui no Brasil, e faz uma bateria de provas e testes. E eu fiz tudo online. Foi bem difícil. Eu vou te falar que algumas empresas como a Crossover e a TopTal, elas têm um sistema de contratação bem complexo, com várias etapas. Prova de lógica, que é muito complicada, uma prova de inglês, que é razoável, um teste técnico de 80 perguntas. Então, assim, Uhum. conhecendo a tecnologia, você até consegue se desenvolver bem. E, às vezes, um teste que é construir ou corrigir alguma coisa, algum sistema. E aí eu recebi um sistema React para corrigir, como eu estava fazendo para um arquiteto de JavaScript, eu consegui fazer com muita facilidade o Uhum. React, e tinha pergunta de Java, e a gente sabe que a gente trabalhou com muito Java, né, na BRQ. Então, assim, foi fácil. Eu já era um full stack, mesmo antes
mesmo antes desse termo existir, a gente era contratado na BRQ como Java, mas eu percebi a deficiência que tinha de engenharia de front, de saber como carregar imagens e coisas do tipo na web, e otimizar e tudo mais. E eu sempre foquei em também pegar essa parte, né? Em sempre ter esse lado de engenheiro de front, de fato. Então, essa arquitetura essa entrada foi como arquiteto chief, e o que a gente fazia na Crossover era muito grandioso, assim, porque não era nem na Crossover, era na Aurea. A Crossover, na verdade, era o RH da SW Capital, que é uma gigante bilionária, um fundo gigante bilionário, que o business dele é comprar empresas que estão fracassando, corrigir, zerar o backlog, ou tirar as prioridades, e otimizado e tudo mais, e botar aquilo para vender de novo, e eles fazem isso muito bem. Então, o nosso trabalho como arquiteto era sempre receber um sistema, uma empresa inteira que não estava funcionando às vezes muito bem, ou que a gente tinha que trazer para dentro da nossa arquitetura da AWS, e mudar, fazer o código correto, ou às vezes acrescentar alguma coisa, fazer funcionar, fazer isso. Então, e aí o trabalho da Crossover, da Aurea, era esse, né? A gente tinha um exército de arquitetos e a gente tinha que fazer a gente chamava de modeling, a importação da empresa, né, que foi comprada. E eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio. E a verdade é que eu entrei para trabalhar com arquiteto JavaScript, mas eu tinha que fazer de tudo. Então, eu mexi muito em código C, encontrei COBOL também, eu tive que fazer resolvi uma série de 30 mil rotinas COBOL, fazer algumas alterações. Então, eu tive que criar uma ferramenta com uma gramática, o uso da parte estática da linguagem, para poder fazer as substituições que eu preciso. Eu usei muito Regex e uma série de outras coisas. Enfim, uma série de desafios bem, bem complicados. Mas, assim, é uma empresa muito boa, pagamento excelente, é um gigante, então, obviamente, toda vez que há alguma mudança significativa, algumas pessoas são esmagadas, demitidas, e outras são contratadas. Mas a crossover hoje, eu falo crossover porque é o que está mais na vitrine, né? Ela vai te direcionar para as outras empresas da ESW e outros que contratam a crossover, mas é um dos melhores salários que tem a nível de acesso mais rápido de remoto, né? A TopTal, a crossover e a Xteam, eu considero que são as três grandes pools de funcionários, de pessoas que são terceirizados para outros, né? E aí, eu passei esse 1 ano e meio, a crossover mudou os processos dela, o arquiteto de JavaScript deixou de existir, virou um arquiteto genérico, e eu ia ter que fazer uma série de outras provas de revalidação. Eu fiquei meio chateado. E aí eu falei, cara, eu vou dar um tempo, porque eu também já vinha nessa batida desde 2014 de trabalhar muito pesado, quase sem férias, muita hora extra, porque eu queria fazer mais, eu queria aprender sempre, sempre entregar o melhor. Então eu fui tirar uns meses de férias, acabaram virando 6 meses, e eu encontrei a Exim, um dia estava navegando, vi o anúncio e achei muito legal, e resolvi aplicar para ver como ia ser. E eu ainda tinha tempo para fazer novamente a prova da crossover, mas eu resolvi pagar para ver. Você foi fazer a da Porque, Xteam lá. porque é aquilo, né? E como é que foi lá, Léo, o processo da Xteam, o processo seletivo? Quantas provas você fez? Quantas entrevistas? Até realmente chegar lá, ó, você foi contratado, bem-vindo à equipe. Então, a Xim foi muito engraçado, porque eu enviei a minha aplicação, acho que 1 mês, e levou um pouquinho mais de 1 mês e meio, assim, para eles entrarem em contato comigo, se eu não me engano. Mas quando eles entraram em contato foi muito rápido. Eu fiz uma prova de inglês que na verdade era uma gravação simples de 2 minutos. E você tinha que falar, se eu não me engano era isso. Eu fiz muitas provas nesse período, então eu posso estar enganado. Mas se eu não me engano era um teste que você gravava 2 minutos suas skills.
e teve uma conversa também com um funcionário da Extim. Depois disso, eu conversei com um desenvolvedor que estava contratado na empresa que eu ia entrar, mas era da Extim, e quem viria a ser meu manager dentro da Extim, né? Mas você não fez nenhuma prova técnica na Xteam, por exemplo? Eles te mandaram um sistema para você fazer, corrigir alguma coisa? Não teve Então, eu vou chegar lá. A Extim, ela tem evoluído muito rápido, e os processos dela, eles são feitos para ter uma boa verificação técnica, uma verificação da pessoa, do pessoal, mas também ser um processo muito prazeroso, né? Um processo que agrade a pessoa de realizar. Então, você tem muito mais conversas de um estilo informal do que um teste propriamente dito. E aí, depois que eu fiz essa conversa com o funcionário da empresa que eu ia, e ele já fez uma série de perguntas técnicas, mas conversando como a gente está conversando aqui, discutindo coisas que a gente passou, ele fez também quando eu fui lidar com a empresa, eu tive uma entrevista de técnica com o pessoal que seria da minha equipe. Então, assim, eu imagino, eu tenho um pouco de entendimento que algumas pessoas me explicaram como elas foram contratadas. O processo é mais ou menos parecido, mas às vezes ele varia na ponta final conforme o cliente precisa. Então, assim, alguns clientes requerem, vamos dizer, uma prova. Então, talvez você tenha que fazer uma prova. Talvez. Não. A gente está passando por uma reformulação agora e muito provavelmente isso vai ser mais elaborado, mas não acredito que seja tão hardcore como as outras. As outras são um processo muito frio, um processo mecânico, vamos dizer assim. Mas assim, como que a Xteam ela se previne de pegar um cara que fala na entrevista que faz e acontece, que é muito bom, então ele chega e fala, não, eu sei isso aqui, eu sei tudo isso e tudo mais. Ele realmente tem até um background teórico muito bom sobre aquela linguagem. Ele conhece ela, ele domina a linguagem na teoria, ele sabe, ele tem até uma memória boa, ele conhece muitos métodos, Sim. Ele sabe usar tudo da linguagem. Mas na hora que chega lá na parte de mesmo efetivar a programação, fazer ali a orquestração de tudo da linguagem, né, de usar diversas bibliotecas, saber usar as bibliotecas corretas, como que ela se previne de pegar um cara que às vezes na entrevista é muito bom, mas na hora da prática ele não é tão bom assim? A verdade é que a gente tem sêniores muito bons dentro da Xteam, né? E normalmente quando você vai fazer uma entrevista dessa, você está fazendo com um super sênior. Eu mesmo já fiz algumas entrevistas lá, tem uma série de outros funcionários que são muito bons, que estão envolvidos na empresa, no cliente, o que é muito importante, porque a gente consegue entender como o cliente trabalha para poder procurar a pessoa certa. E a conversa que a gente tem, apesar de ser uma conversa com um tom amigável, ela é uma conversa que pergunta conceitos, assim, normalmente bem profundos, né, da linguagem do React, por exemplo. A gente vai perguntar tanto as diferenças de hooks quanto classes e coisas mais a fundo do uso da API e referência. E a gente também tenta garimpar bastante o passado dele, a gente vê LinkedIn, GitHub, é importante você ter. Eu por exemplo, eu recebi algumas pessoas, né, alguns nomes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada, ver se a pessoa tem outras coisas. E também, quando a pessoa vai fazer a entrevista com a empresa final, com o cliente, né, porque a Xteam é um intermediário. Ela é um outsourcing, ela acaba fazendo outsourcing de desenvolvedores. Exatamente. Ela faz o outsourcing, assim como a BRQ, assim como várias outras. A TopTal é o mesmo esquema. A Crossover aqui é um pouco diferente porque ela acaba fazendo outsourcing para empresas dentro da própria holding. Alguns clientes externos, mas a maioria dentro. Então, assim, a maneira como a gente encontra, assim, de não fazer até porque não funciona, né? Eu não acredito muito em provas, por exemplo, de codility com algoritmos que não tem muito a ver com o que o cara vai realizar. A gente sabe que na vida profissional, no dia a dia, se você não está lidando com estatística, alguma coisa mais científica, dificilmente você vai ter uma necessidade de fazer
transversing de string ou alguma coisa do tipo. Sim, mas, por exemplo, para aquela área que o cara vai trabalhar, vamos supor que o cara vai trabalhar com uma stack lá de Mongo, Express, React e Node, né? A famosa stack MERN lá. Nesse caso, vocês vão passar um teste pro cara, ele recebe um teste desse ou não? Pelo menos como que era antigamente, ele recebia algo desse tipo? Então, Ou já tá hoje? Como é que é? é o que eu falei com você. A entrevista que a gente faz interna na X-Team é uma verificação de inglês e uma verificação teórica, técnica, né? Eu poderia até passar, eu acredito, se eu conversasse Talvez com... você tenha essa liberdade se você conversar com alguém da Talvez eu empresa. tenha. Mas, no final das contas, o que eu vejo, tá? Dentro da minha experiência de contratar pessoas, desde a época como líder técnico, CTO e o mais, acaba que você precisa saber se a pessoa sabe as ferramentas que você vai usar, né? Se a pessoa tem conceitos legais de uso daquele framework X, por exemplo, ela muito provavelmente já vai suprir a tua necessidade. Ela não é aquilo, proatividade, uma série de outros fatores, a gente acaba descobrindo no dia a dia, né? Não tem como você medir algumas coisas. Então, obviamente, a gente faz perguntas pegadinha do que vai ser usado, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho agora, ela usa muito a React, Mobex e Next.js, então, a gente não tem que trabalhar com back-end. Então, as perguntas de front-end são muito mais profundas, são muito mais técnicas. A gente vai em partes do React que as pessoas dificilmente vão, mas aquelas pessoas que são fãs da tecnologia vão compreender mais. Isso depende do espectro da empresa, cliente, e depende muito do funcionário. Eu posso dizer, cara, assim, que eu fiz entrevista no Brasil e para outras empresas de fora que foram muito mais complicadas que a Xteam, Pelo que você tá né? falando aí, a Xteam foi muito de boa. Foi só um bate-papo, os caras viram que Sim, você mas, sabia e falaram, ó, tá contratado. mas é exatamente por isso. Quando eu fiz a minha prova, eu fui perguntado de muitas coisas de assíncrono e de streaming, porque a empresa que eu entrei primeiro, ela é uma empresa que faz serviços com Napster e serve algumas empresas como a Peloton, fazendo streaming de áudio, sonos e tudo mais. Então, eu consegui, nesse processo, mostrar esse lado que precisava, né? Lado mais de streaming, a sincronicidade, de microservices e tudo mais. As perguntas foram feitas nesse sentido. E não eram perguntas assim superficiais, eram perguntas, eu preciso fazer uma coordenação aqui, como você faria? E eu Aí tinha só que quem fez conceitualmente realmente explicar. isso. E quem fez vai saber explicar conceitualmente. Quem já fez, pelo menos Exatamente. brincou ali fazendo num Exatamente. projetinho ali em casa, um side project ali, bem tranquilo. Não, isso é imprescindível. Se você quer trabalhar numa empresa no exterior, remoto, o que acontece muito? Vamos voltar um pouco. O Brasil é muito mão de obra qualificada. Acho que até o Sérgio chegou a falar disso. Aqui é legal você aprender muita coisa diferente, porque e o meu currículo é um desses. Né? Eu saí do COBOL para o Java, para o JavaScript, o Flash, volto e PHP e não sei o quê. Então, assim, por quê? Porque você tem empresas, menos empresas, com mais tecnologias diferentes, e as empresas aqui elas querem que você acumule função. Quando você vai para o exterior, as empresas são mais ricas, elas querem celeridade, elas querem profissionais que eles vão resolver problemas mais profundos. A forma de ter isso é você ter especialistas, né, em cada secção. Por exemplo, como eu falei, eu só trabalho com front, mesmo tendo um conhecimento muito maior do que isso, né, na empresa que eu tenho como cliente agora. Mas eu tenho o pessoal do back-end, eu tenho o designer, eu tenho o product owner, eu tenho alguém que faz a cerimônia de Scrum, eu tenho alguém que faz. Então, assim, é muito grande. A Né? vantagem, né, Léo, de você ter esse conhecimento é aquele. Ah, tô um pouco cansado de front. Agora eu quero trabalhar com back-end. Então Exatamente. você tem ferramentas para mudar de área quando você cansar. Fala, não, ó, É, cansei de front-end agora, eu quero trabalhar com outra coisa. Então vamos para lá. E aí você tem uma coisa. contatos e conhecimento para mudar, né? Tem essa vantagem também. Exatamente.
E uma coisa, assim, eu tenho algumas pessoas que eu ajudo a mentorar, vamos dizer assim, amigos ou pessoas que me procuram no LinkedIn. Tem algumas pessoas que trabalharam comigo, que a gente está sempre em contato, mas tem pessoas que realmente me perguntam, cara, como eu faço isso, como eu realizo, como eu melhoro, como... E dentro das nossas possibilidades a gente ajuda. E eu sempre falo, aqui no Brasil a gente tem pouca visão de desenvolvimento pessoal. A gente tem pouca visão do que é o empresário, o que é empresa, assim, a gente até entende como o mercado funciona, mas a gente não presta atenção em dissecar o mercado, em entender como as partes dele funcionam. E quando você começa a ver a cultura de fora do país, a gente tem uma série de pessoas muito especializadas que têm um estudo médio um pouco mais elevado e são pessoas muito proativas e muito alertas. Então, eu não sei se por cultura ou se os pais lá ensinam melhor, mas existe uma visão, um direcionamento melhor em como servir a empresa, em como ser um bom profissional a nível de produtividade, né? Aqui no Brasil, o que acontece muito muita gente entra na empresa numa posição às vezes que não desejava, acaba ficando, e ali naquela empresa existe uma série de restrições, porque é uma coisa que acaba acontecendo aqui também no Brasil, as empresas são um pouco mais fixas, eu vejo hoje, são resistentes, e quando você começa a perceber como o mercado funciona, como um desenvolvedor, você tem uma grande vantagem. Por quê? Vamos dizer, hoje a tecnologia que está em voga é JavaScript, né? O mercado ele está sempre pedindo a tecnologia que ou é uma tendência ou que ele tem uma necessidade específica. Quando você fala de uma operadora, você vai ver C++. Quando você vê um foguete, é um assembly, um C++, alguma coisa mais baixo nível. Quando você fala de uma startup, é um Python, um Go, um JavaScript. Então, é uma coisa que você tem que começar a perceber e buscar entender, é uma questão um pouco filosófica até, de você observar as vagas que estão dispostas no mercado, o mercado que você quer atingir e você se moldar para aquilo. Ora, você tanto pode querer trabalhar só com a tecnologia que você gosta, mas que não tem sucesso, uma tecnologia que faz muito sucesso que você não gosta, mas tem um meio termo, que é o que você gosta e que faz sucesso, que está na tendência. Cara, foca aqui, entendeu? Se é uma coisa que tem muita vaga, se o mercado se movimenta, ou se você perde seu emprego, ou se você fica chateado, sofre um assédio, alguma coisa que a gente se sente naquela cilada, às vezes, como desenvolvedor, cara, eu já tenho uma coisa para pular ali. E foi nessa mente que eu fui. Quando eu era COBOL, eu falei, cara, o COBOL eu não consigo fazer de casa, eu não consigo ser um freelancer de COBOL, eu preciso de um mainframe. Então eu vou para o Java. Aí cheguei no Java e falei, pô, mas eu preciso aprender o front, porque todo produto que eu vendo, ele tem uma frente. E eu aprendi o front. Eu vi que o front tinha uma deficiência, que a maioria dos profissionais Java estão se preocupando com o framework Java, e todo mundo esquecido do front, que é o que o cliente vê. O cliente não quer saber qual ferramenta você usou, ele quer saber da apresentação do sistema, ele quer saber da qualidade. Então, eu sempre foquei no front e eu vi meu salário crescendo, né, rápido. E era uma preocupação maior com o front em qualquer empresa que eu chegasse. Então, é interessante você saber o back-end. Isso. Tem até uma bobeira hoje na internet, né, Léo? Que são essas tretas aí de internet, de Twitter, que o pessoal fala que o front é menos importante que o back-end, ou que o front é mais fácil. E não tem nada disso. Os dois são igualmente importantes e são igualmente, têm suas dificuldades, né? Ambos têm seus problemas e suas vantagens e desvantagens. É uma grande bobeira, né? Quem fala isso, assim, é altamente É o que eu falo, desconhece completamente que os fundamentos da computação, né, cara? sim, é um grande problema, porque é o desenvolvedor de ferramenta.
é o desenvolvedor que está preso na ferramenta. Nada contra quem se especializou numa ferramenta, mas a ferramenta muda de versão, ou morre, ou o mercado começa a abandonar aquela ferramenta, você está no barco dela, você não tem um salva-vidas, você não tem um horizonte ou um conhecimento que te tira daquela posição, te joga em outra, mesmo que às vezes um nível de senioridade abaixo, ou um salário um pouco menor, mas dali você consegue escalar de novo. E é isso, assim, eu vejo que no Brasil a gente não tem isso, não é uma coisa assim de ignorância, não. São conceitos, às vezes, que passam em branco, são coisas subjetivas, né? E que a gente tem que reforçar isso. Cara, o desenvolvedor, ele desenvolve código, ele não desenvolve React. Quem tem que se preocupar com React, só com React, é o pessoal que está produzindo React, né? E eles mesmos têm que olhar para outras coisas, se eles querem fazer alguma coisa de boa flexibilidade de utilidade. Quando a gente está como uma pessoa, eu tenho a minha carreira, né? Você tem que pensar na frente, por exemplo. Eu peguei até para botar aqui para mostrar. Eu estou estudando Rust. Né? Rust tá E aí crescendo é o que eu muito, hein, tava. Léo? Rust está crescendo muito em popularidade. E por que eu estou falando isso? Cara, a gente tem uma dor hoje, que é ponteiros no C++. O Rust ele foi criado pela Mozilla para criar uma engine, ou um pedaço, ou oxidar, que eles falam, alguns pedaços da engine, para poder não ter tanto problema com o Firefox e tudo mais na manutenção. Então, é uma linguagem de sistema extremamente poderosa, que eu estou migrando meu chatbot, que na verdade é um REST, para o Rust, porque é muito prático. Você consegue usar ele tanto numa posição que você usaria Java ou JavaScript, né, no back-end, quanto uma coisa mais body metal, um jogo, um emulador, tanto que tem vários emuladores surgindo. Então, assim, resolvendo uma dor, eu já tenho experiência de dizer que vai ser um sucesso enorme. Já está sendo. A Google entrou na fundação do Rust, agora que se tornou independente da Mozilla. O Facebook, a Amazon tem o... Como é que é o nome? Tem um pequeno OS que eles fizeram baseado no Linux. Tem uma série de runtimes para Kubernetes e algumas outras E a coisas. questão de gerenciamento de memória dele é bem legal, né? A questão do ownership lá é sensacional. Você quando você consegue olhar o Rust, você vê que é uma linguagem totalmente formada com RF6, né? E assim, o contexto, né, da linguagem em si, como ela foi preparada e essa resolução que ela tem em cima de tanto de ponteiros, quanto quando você está lidando com threads, onde você teria às vezes um race condition, ou você teria que um problema com volatilidade de objetos que a gente tem no Java, que os objetos são copiados. No Rust, isso tudo é tratado em tempo de compilação, não em tempo de execução. Então, assim, você tem uma diferença enorme na tua segurança como desenvolvedor, que você vai fazer, e, em conseguinte, para a empresa, e mais ainda para a segurança, né? Hoje, um grande assunto que a gente tem é a segurança da informação. E quando você tem uma brecha com um ponteiro que permite o acesso à memória, é a pior coisa do mundo. Um hacker pode ali destruir tua informação de uma maneira muito drástica, né? O episódio que aconteceu agora no Brasil, tem um problema aí que destruíram a informação, não lembro de onde, mas semana passada. Eu lembro que teve um negócio do tribunal, eu não lembro se foi esse de um tribunal lá, Acho que foi do tribunal. Foi de Acho algum que foi. tribunal, eu não lembro, porque assim, é tanta dessas notícias no Brasil, de sistemas do governo aqui do Brasil serem hackeados, que a gente, tipo assim, acaba relevando, porque assim, na maioria quando eu trabalhava na época, né, como analista, né, e, e desenvolvedor em algumas empresas, a gente trabalhava para empresas do governo, né? Eu ficava como outsourcing também em empresas do governo. E a gente sabe como alguns sistemas do governo são desenvolvidos. É tipo assim, é basicamente a preocupação em colocar para rodar o sistema. Zero preocupação com requisitos não funcionais. Então, preocupação zero com segurança,
com disponibilidade, com back-end, com servidor, principalmente com infraestrutura. Basicamente, sim, o governo brasileiro é infraestrutura zero. É tipo assim, a mesma questão de infraestrutura que a gente tem hoje no país em termos de rua, de cidades, é a mesma coisa para os sistemas. Exatamente, Então, exatamente. é A isso gente aí. tem um país muito grande, né? Que é muito difícil de controlar, com menos recursos. Assim, às vezes a gente quer comparar e não dá, não dá. Um exemplo disso é a nossa própria compressão de salários, né? É uma coisa que é legal falar. Aqui no Brasil, você pega um sênior, a média de salário aí comum, assim, a mais ordinária possível, é o R$ 8.000, né? Se você está falando dos grandes centros, Uhum. enquanto você poderia estar tirando R$ 8.000, US$ 8.000, na verdade, quando você está trabalhando remoto. A mesma capacidade técnica que você tem, como você mesmo viu, não foi nada extremamente desafiador passar para a Steam. Foi bem desafiador passar para a Crossover, mas assim, também não é impossível. Eu não sou um profissional de rachar a cabeça e entrar em colapso por causa de um teste e assim eu consegui passar por ele de primeira, né? A primeira vez que eu realmente decidi fazer o teste da crossover, eu consegui. Ô, Léo, mas assim, eu tenho até um menino lá no Twitter que eu vi lá perguntando, que eu vi uma interação num tweet dele que ele perguntou assim: Nossa, eu amo a Xteam, eu tenho um flerte com a Xteam, mas assim, é muito assim, ela tem um mistério sobre ela, ninguém sabe como que funciona, é tão difícil, será que é tão difícil entrar lá? Eu não sei como que é o processo e tal. Então assim, por exemplo, para um rapaz que acabou de formar na faculdade, tem um conhecimento ali iniciante mediano, ele entra na Xteam? Tem vagas para quem está entrando, quem está saindo da faculdade e quer trabalhar full remoto, por exemplo, na Xteam, tem vaga para esse tipo de Olha, pessoa, para esse tipo de eu desenvolvedor? vou, eu vou ser bem sincero com você. Vamos falar um pouco mais dessa parte da Steam. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza se para principiantes assim, muito cruz, muito vindo do mercado, tem alguma coisa. Possivelmente não. Mas para um sênior, assim, a pergunta que eu faço para o sênior brasileiro é: se você tem inglês, por que você ainda trabalha num mercado que ele te paga com um câmbio 5 vezes menor do que você poderia estar recebendo? Né? Porque, assim, é a realidade. A gente tem um real hoje a 5,50 e você tem uma série de empresas de fora e qual é a grande sacada disso? Você não precisa de visto para trabalhar remoto. Né? Elas estão oferecendo muitas vagas, até pelo Covid, mas desde antes do Covid já existia um mercado muito grande de remoto. Você tá na Xteam desde quando? Desde 2000 e quando? Desde 2020 foi que eu comecei. 2020. Então, 2020, aí você tá quase 2 anos na Xteam. Quase 2 anos já. Eu comecei exatamente dia 2, se não me engano. O que acontece, cara, e é bom falar isso também, o mercado remoto ele existe há muito tempo e é muito grande. Eu tenho conhecimento disso agora e sólido, porque quando eu era o Chief Architect lá na Crossover, quando eu adquiri a empresa, tinha vários documentos que ficavam abertos de salários. E você conseguia ver que naquela empresa que era totalmente presencial, tinha um grupo de especialistas que trabalhavam 100% remotos, né? Em empresas que não eram a crossover, que eram outras. Então, assim, existe esse mercado há muito tempo. O que está acontecendo é que essas empresas de outsourcing, elas estão percebendo que, cara, é melhor fazer isso daqui do que pagar um visto, pagar toda uma série de custos que tem. E é aí que a gente tem vantagem, porque a gente tanto tem um custo de vida menor, né? Nosso aluguel e nossa comida, apesar de ter um valor quase de acordo com o mundo, é bem menor de aluguel, pelo menos. Então você tem uma série de questões ali que tornam você competitivo, que tornam o brasileiro. Você fala fluentemente inglês, o americano, ele, sinceramente, ele não quer saber se você é brasileiro, se você é pintado de amarelo, ou se você é azul. Enfim, ele quer realizar o que ele tem para realizar. Sim. Né? E
se você já tem o inglês, você já tem uma experiência, por que você ainda fica nesse mercado? Eu sei a resposta. Muita gente não conhece o remoto. É uma coisa que a gente não tem na cultura. A Índia já percebeu isso há muito tempo. Eles dão inglês na escola deles, eles têm uma política de educação voltada à parte técnica muito forte, e não é à toa que você está vendo lá o CEO do Google e da Microsoft são indianos. Sim, e Né? na Xteam tem Ou muito tem uma indiano, né? descendência de. Tem muito indiano aí na Xteam, que você conhece, ou Não. na sua equipe? Onde tem muito indiano é na. O que acontece? Voltando para a Xteam. A Xteam ela está mais no Ocidente, né? No lado ocidental do mundo. Então, a gente tem muito polonês e a Xteam, na verdade, ela é australiana, só que o nosso cliente é totalmente Estados Unidos, né? Deve ter algum cliente espalhado no mundo, mas eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento que a gente tem muito nos Estados Unidos e principalmente no Vale do Silício. A empresa que eu presto serviço hoje é de São Francisco. Então, é difícil pelo time zone. Às vezes os indianos iam ter que acordar muito cedo. Já no caso, e assim, tem que ter um overlap de pelo menos 4 horas. Né? E no caso, assim, como é que é lá na Xteam a questão de trabalho, assim? Você cumpre, todo dia você tem que cumprir ali um trabalho. É tipo assim, você tem aquela mesma questão do regime presencial, de estar ali 8 horas, 6 horas por dia, ou você não, você tem tipo uma tarefa e fala com o cliente de vez em quando você quer ou você precisa, ou quando o cliente precisa ele te chama e você pode, por exemplo, otimizar o seu tempo. Você decide quando você vai programar, o horário que você quer programar, como é que é isso? Tá, deixa eu explicar rápido a diferença da Xteam para a Aurea, por exemplo. Na crossover eles têm um software que ele fica tirando screenshot e vendo. Ela tem um sistema que você instala que faz o screenshot da tela e vê quando você está batendo no teclado e faz algumas coisas mais, tira fotos de você na câmera para saber que você está ali, né? Essa é a crossover, Aurea, as empresas que estão na SW. A TopTal, eu não sei exatamente como funciona, mas parece que eles não têm esse dispositivo, mas eles têm uma certa formalidade. A Xteam, ela é muito mais flexível em relação a isso. Né? E eu estou falando isso porque você tem N empresas no ambiente remoto, da mesma forma como você tem empresas no ambiente físico. Né? Você tem diferentes culturas. Então, não é porque você trabalhou, às vezes, na sua primeira experiência remota que ela foi ruim, que todas as outras empresas vão ser iguais. Obviamente que não. Então, a Xteam, ela tem e aí é que está a grande parte da Xteam. E o que eu preciso realmente falar, eu nunca vi uma cultura saudável, de respeito com o funcionário, como eu já vi na Xteam. Ponto. É a empresa número 1 hoje em remoto, em vários rankings, não é à toa. A gente tem bônus anual para a gente comprar coisas pequenas, às vezes. Os livros todos que eu comprei, eu tenho uma biblioteca enorme em casa que eu consegui fazer nesse um ano, e uma série de outras coisas, porque você recebe lá, vamos dizer, $200 por mês para gastar com coisas que vão te deixar feliz, um cinema, uma pipoca, que é fora do teu salário. Se você tem preocupação em economizar, aquilo te dá uma visão de, pô, vou gastar isso daqui separado. É claro, jamais se prenda a empresas por causa de benefícios se você tem uma oportunidade melhor. Né? O PlayStation da empresa, piscina de bolinha, nananana, você pode, é melhor você pegar um salário melhor, né? Mais cheio e ter as coisas para você do que você ter da empresa. Mas achei legal, interessante você ter esse pequeno ponto só para você se sentir melhor. E você tem também jogos dentro da empresa. Eu mesmo fiz um jogo que é um chatbot para o Slack, que a gente faz, que tem uma arena e os jogadores todos entram naquele canal do Slack e lutam. E uma série de coisas de presenteação, de premiação, canais que a gente tem no Slack de fotografia, de coisas que são de hobby, que todo mundo pode entrar lá e se comunicar. E o ambiente da Xing é muito leve. Quando você tem um problema, você se comunica com o seu manager e as coisas são resolvidas de forma lúcida, não tem agressividade, assim. Existem o edge, né? Mas assim, o principal, assim, comparando com qualquer outra empresa,
muito difícil para você chegar numa empresa e ter um respeito e se sentir positivo, integrado, como você consegue ficar na Xteam. Eu falo de verdade, assim. Eu tive experiência, a BRQ, a gente sabe que a gente tem uma experiência boa com as pessoas, mas é uma empresa que ela tem as dificuldades delas com o cliente, a gente às vezes acaba tendo que ter uma diplomacia e assim por diante. Na Xteam, assim, tanto a Xteam quanto as empresas que são clientes dela, elas têm a filosofia de abraçar a Xteam. E o que acontece? Meu dia a dia, eu tenho algumas reuniões diárias que eu preciso cumprir e eu tenho que ter uma disponibilidade, vamos dizer, de 6 horas, né, no cliente que eu estou, né? Isso às vezes varia um pouco de clientes. Tem clientes que, por exemplo, eles fazem reuniões o dia todo, mas, claro, com suas pausas entre reuniões, mas vamos dizer que seja um cliente de treinamento que presta serviço para alguém. Você vai ter que estar mais presente, né? Mas, no geral, assim, nas duas empresas que eu passei, na Xteam, eu conseguia parar no meio do meu dia e fazer o que eu quisesse. Eu só tenho que ter a disciplina de entregar. A gente tem os tickets, tem a necessidade de cumprir as tarefas do cliente. E assim, é tudo muito leve. Foi tudo muito leve até agora. Mas lá na Xteam, por exemplo, vamos supor, você está trabalhando para um cliente X específico. Lá no cliente, você conversa com um cara final da ponta, um usuário final da ponta lá, tipo assim, um cara do cliente que é um leigo de TI de computação, ou eles colocam para você um intermediário deles, lá da empresa, um cara de TI deles, para tipo assim, conversar com você. Tipo um Então, intermediário. Porque às vezes você tá não. conversando com um cara lá que é um contador, vamos supor lá, um cara que não tem nada a ver com a área. Aí você vai falar com ele um monte de coisa que ele não sabe nada e às vezes não é produtivo. Aí ele fala, não, conversa com o meu cara de TI aqui da empresa, meu CTO aqui, meu arquiteto-chefe aqui e resolve com ele. Não. O que acontece é que você entra naquela empresa como se você fosse um funcionário, mas normalmente da parte técnica da empresa. Então você é um integrante do time como se fosse um deles. Inclusive, assim, é muito legal porque não existe essa separação dentro do meu curso. Mesmo não falam, ele é terceiro, só para questões assim de feriado. Como é que você vai cumprir conforme a gente combina? Claro, cada cliente, de repente tem algum cliente, algum lugar perdido da Steam que está crescendo muito rápido, que você tem às vezes que lidar com pessoas mais leigas, mas assim, dificilmente vai ser alguém que vai te desrespeitar ou vai te tratar mal, porque essa é a política da Steam. Porque tem muito disso no outsourcing aqui no Brasil, você mesmo, a gente trabalhou junto na BRQ e eu trabalhei em diversas outras empresas que a gente vai lá, nós somos um terceiro, né? E tem a equipe deles de arquitetos lá e eles passam as demandas para a gente. Eles têm alguns projetos deles, como eles não conseguem ter equipe para desenvolver tudo, tem que terceirizar, mas eles passam as demandas para a gente, né? Não tem aquela coisa da gente pertencer àquela empresa, né? Aqui no Brasil tem muito disso no outsourcing. É, no caso de algumas outras empresas que eu até fiz provas, né, como a Ganha, a IO e tem uma série agora, não dá nem para enumerar. Eu fiz um teste para muitas empresas. No final, acabei escolhendo a Xteam. Mas existe esse perfil. Só que é uma coisa difícil de falar até. É bem diferente de você lidar com cultura internacional e você lidar com a cultura no Brasil. A cultura no Brasil, às vezes, é muito de assédio, de desrespeito, de colocar você como uma pessoa inferior porque você não é de gestão, você é um desenvolvedor. Uma cultura de deixar a ofensa, às vezes, do cliente entrar para dentro da empresa e impactar, estressar, o que impacta, de fato, a produtividade dos seus funcionários, né? Então, assim, tem uma série de coisas que não é real mais nesse ambiente da Xteam, pelo menos. Na crossover tinha muita situação de nervosismo, mas mesmo assim, apesar de algumas pessoas terem falado que passaram uma situação um pouco mais complicada, eu particularmente eu passei por situações de fortíssimo estresse lá, assim, estresse de caramba, estamos ferrados, precisamos resolver um problemão.
e todo mundo ficar assim muito eufórico, mas ninguém desrespeitar ninguém, todo mundo é muito profissional, pessoas muito experientes, e assim, o meu time, os meus líderes sempre foram muito de conversar nesse sentido. Ô, Então, Léo, e hoje lá, por exemplo, no seu trabalho técnico lá, programação especificamente, tem alguma coisa para você hoje que te deixa assim, que faz você pensar? Tem alguma solução que você pensa para fazer ou hoje tudo vai muito tranquilo, você faz com o pé nas costas? Como é que é? Você tem alguma dificuldade com que você trabalha lá? Tem algum perrengue que você passa? Nossa, isso aqui tá difícil de fazer, implementar algum requisito, alguma regra de negócio? Ou você não passa mais por isso? Vai muito assim no automático já? Como é que tá isso hoje em dia? eu tenho muita experiência. Eu mesmo criei meus próprios frameworks assim de filosóficos e até psicológicos para lidar com algumas situações, né? Mas hoje em dia o que eu falo no ambiente que eu trabalhei remoto, tanto a Crossover quanto a Exteam, elas são ambientes de profissionais de alto nível, né? Alto nível de especialização, alto nível de experiência. E é até por isso que eu não tenho certeza se alguns júniores conseguem entrar com facilidade, mas as pessoas, quando você não tem um problema e você tenta resolver sozinho, você tem uma dificuldade, porque depende, vamos dizer, de uma questão do business que não tem como você procurar descobrir sozinho, você conversa com o seu gestor, com o seu líder técnico, ele vai correr atrás junto com você e vai tentar te desbloquear daquela forma. Isso é unânime assim nas empresas. Ô, Léo, e lá na Exteam, por exemplo, o pessoal aqui no Brasil, né, os desenvolvedores, eles reclamam muito, principalmente quem está iniciando, daquelas vagas monstras. O que que é vaga monstra? É tipo assim, o cara pede na vaga descrição de 5 linguagens de front, né, pede ali 5 coisas para front, pede 5, 6, 10 linguagens para o back-end, tudo numa vaga só. Como é que é a descrição das vagas aí no, na, na Exteam? O que que ele pede, assim? Ele pede muita coisa ou é mais tranquilo? Pede especializado mesmo, igual você falou. Porque os caras lá fora querem especialistas. E aí, como é que é? É, é bem isso, cara, bem especializado e bem enxuto, assim, como eu falei, tanto na crossover quanto a crossover, aquela questão toda de entrar como arquiteto JavaScript e ter que trabalhar com outras coisas, porque está numa posição de arquiteto. O arquiteto, ele é arquiteto com ênfase em JavaScript, né? Ele não é um arquiteto de JavaScript, é diferente. As posições de software engineer, normalmente que você vai ver em qualquer lugar, elas são posições quase direcionadas a um framework. O que você não se deve basear para os seus estudos. Você estuda aquele framework, mas sempre tem aquele bote salva-vidas, como a gente falou. Mas são enxutas, elas são direcionadas exatamente. Estamos usando o React, Mobex e o banco de dados tal, se tiver alguma coisa do tipo. E a experiência, assim, a Xteam nesse quesito, como em vários outros, né? É uma empresa fora da curva, assim, E para qualquer padrão, vamos lá nesse dizer. cliente que você está, por exemplo, como é que é o processo de desenvolvimento? Desde o requisito até o deploy, vocês entregarem mesmo a funcionalidade. Como é que é? Vocês estão trabalhando de forma mais ágil? Ou é um processo do tipo, não, escreve toda, documenta tudo primeiro, depois a gente vai Uhum. para. Não, ou se é um negócio mais ágil. Já chega ali Então, requisito direto em você, você mesmo dá uma documentada ali de leve, já começa a implementar, testa e manda pro pessoal. Como é que funciona o processo todo lá? como na Xteam a gente lida com essas empresas do Vale do Silício, e também na Crossover, a gente tem essas necessidades gigantes, né? No caso da Crossover, necessidades gigantes. A gente usa muito ágil. É sempre em qualquer lugar uma reunião diária, pelo menos, né? Para todo mundo ver como está o andamento do sprint. Tudo é quebrado em tarefas menores. Quando alguma coisa parece que está com uma tarefa muito grande, a gente quebra em tarefas menores. E assim, eu crio a descrição do ticket, ou o líder cria, a gente busca a imagem, às vezes, do Figma ou do Zeppelin, do componente que vai ser construído, coloca ali, pega a informação da área legal, o texto tem que ser de tal forma, e coloca no ticket, organiza tudo e na hora de produzir, quando a gente realmente começa o sprint,
cada um pega a sua tarefa. Assim, você tem a dele, peguei meus tickets, beleza, eu vou trabalhar sozinho no meu canto, eu faço meu horário. É claro, é correto você trabalhar às 8 horas, né? Mas muitas vezes você, por exemplo, vai trabalhar, a tua produtividade vai ser muito maior e aí você vai terminar antes, né? Se você está num ritmo de trabalho e você se sente confortável para pegar mais tarefa, vai pegar mais tarefa. Se você, cara, eu tô trabalhando, mas eu já sinto que eu tô um pouco cansaço, aquele burnout, né, que o sênior, ele conhece o burnout dele. O que é legal é que quando você trabalha dessa forma, você tem aquele momento de flow. Você pega as suas tarefas, senta, trabalha 4 horas direto, vamos dizer, levanta só para pegar uma água, refrescar e volta. Ou faz um Pomodoro Technique. E aí você consegue flexibilizar durante o dia. Isso tanto na crossover, que na crossover você é obrigado a cumprir as 8 horas, né? Mas são 8 horas que você sentou no computador, ligou o software, está marcando, então você só produz e só trabalha na hora que você está afim, cria até essa disciplina. E na X-Sim você tem a flexibilidade de parar às vezes, dormir, assistir um Netflix, voltar e continuar codificando. É claro, você tem que ter a sua disciplina, senão você vai se sabotar e não vai entregar e vai ficar feio, Sim, né? a mente, querendo ou não, ela vai acostumando com os pequenos prazeres. Você fala, ah, não, eu vou ficar nesses Ah, pequenos não, prazeres não, aqui e não vou não entregar pode. o que tem que entregar. Você tem que lembrar o que te levou até ali, o quanto Exatamente. você ralou. Exatamente. Ô, Léo, e aí você falou lá no começo, né, que você estava fazendo a faculdade, ainda lá na época de BRQ, como é que tá? Você terminou a faculdade? Como é que foi? Então, eu comecei a faculdade em 2005 e, claro, quem tem filho sabe, assim, prematuramente, eu tive que parar várias vezes, trancar a faculdade por causa de trabalho, para fazer uma hora extra, às vezes terminar um projeto e você não pode perder aquela vaga. Então, eu já vi, ó, esse período vai ser chapa quente, eu vou trancar a faculdade aqui e vou continuar depois. Mas uma coisa é fato, eu nunca parei de estudar. E eu sou um cara que eu estudo coisas que eu nem preciso às vezes. O que é além. Normalmente, quando a gente estuda por um propósito de desenvolvimento, ou é um movimento do mercado que você está observando que vai acontecer, ou é uma necessidade que você encontra em alguma coisa que é próxima do seu dia a dia, né? Eu tenho um framework, mas a gente está começando a adotar essa outra tecnologia, então é óbvio, estude essa outra tecnologia, sai na frente, tente buscar patterns, por exemplo, eu vi que o Sérgio também falou do Solid. Cara, Solid, CQRS, DDD e alguns padrões, assim como sempre usar funções puras, imutabilidade de objetos quando você estiver lidando com um funcional, coisas mínimas, assim, todo desenvolvedor tem que saber. Né? Eu tenho um livro que é muito bom, eu botei até 2, que são muito bons para indicar para o pessoal, que é Codificador Limpo e Programador Pragmático. Tem alguns São livros muito bons. conceitos desse nível que eles vão te auxiliar a ter um código de melhor manutenção. Então você consegue, na hora que você tiver muito tempo na empresa, até gerenciar o teu ambiente e ter um conforto, porque querendo ou não, se você trabalha melhor e tem uma organização melhor, a tua qualidade de vida no trabalho melhora. Se você ajuda seu time, cria um mindset, guidelines e tudo mais, você tem uma visão, você trabalha de uma forma harmônica. Na BRQ, pouco antes de sair, eu fiquei num time que ficou 6 meses sem gerente. E o time era tão harmônico que a gente conseguia falar direto com o cliente respeitava a gente, porque a gente entregava. Pegava as tarefas por telefone, que Isso é é uma muito legal. raridade. Isso é muito É uma legal. raridade. E a gente conseguia fazer e entregar porque tudo fluía, era como Eu, um fluxo isso, perfeito. eu acho assim, cara, o negócio, né, isso é um negócio que é muito interessante. Eu acho que às vezes não precisa nem de ter gerente. Se a equipe de desenvolvimento, os desenvolvedores estão em harmonia, cara, o negócio vai. Vai, entendeu? Exatamente. Vai. O gerente, eu acho que é Exato. uma mera formalidade. Aquele O gerente que gerente é, ele ajuda muito com aquela parte de projeto. Temos organização ali. Fala, tem que entregar isso, é como se fosse uma secretária querendo te lembrar de alguma coisa ali. exatamente, Uma é perfeita secretária. essa É. analogia, porque você precisa de recursos. Às vezes são recursos financeiros, às vezes são outros profissionais. O gerente te ajuda com isso.
ó, pessoal, vamos fazer dele. Ele pode ser o mestre de cerimônia, em empresas que às vezes são menores, precisam fazer um Scrum, não tem alguém específico para fazer aquilo, não tem um TPM, não tem algum profissional desse tipo, você coloca o gerente e, assim, respeito, né? As duas partes, e principalmente o gerente precisa muito Mas desenvolver. só pra fechar, e aí, você terminou a faculdade ou não? Ah, desculpa. Então, entre travadas, idas e vindas, eu terminei 2017, levou Diploma na bastante mão? tempo, Diploma na mão hoje, diploma então. na mão. Mas assim, cara, tem uma questão que é muito difícil. Né? Eu imagino que você queira saber isso também, que é se precisa do diploma para estar em Isso, alguns é isso que lugares. eu ia te perguntar. Não, assim, antes até de você falar, o que acontece? Eu já tive discussões dessa na rede, na internet, no Twitter. O Twitter BR aqui de desenvolvimento, ele é legal, a galera é bacana, sabe? O pessoal é Uhum. bacana. Eu gosto dos desenvolvedores aqui do Brasil, um pessoal muito bacana. E assim, Léo, geralmente eu defendo a faculdade. Eu defendo que se tenha que fazer uma faculdade, porque ela te dá uns embasamentos não só técnicos, mas ela te dá embasamentos filosóficos e teóricos e ela te dá maturidade para você absorver coisas além além da programação. Mas aí bacana. Agora eu sei, eu tenho ciência que você não precisa de uma faculdade para trabalhar na área, inclusive em empresa grande. E aí vem a pergunta para você. Você acha que faculdade é importante e precisa de faculdade para trabalhar na área? E mais uma ainda. Você acha que um cara sênior entraria na Exteam ou na Crossover sem faculdade? Como que essas empresas grandes hoje de outsourcing totalmente remoto, elas veem, né, os desenvolvedores aí que não têm uma faculdade, né? Como que eles veem isso? É, eu diria que depende, principalmente da pessoa, né? Eu sou um cara que eu não trouxe aqui, mas eu tenho muitos livros de filosofia. E eu acho que é, você precisa ter uma boa visão filosófica da vida para poder lidar bem com o mercado. E uma observação muito em cima do mercado, de sentir o mercado de fato. Eu consegui passar por muito tempo com uma faculdade trancada em todas essas empresas, porque eu me comunico como eu estou comunicando com você. Eu tenho fundamentos e princípios meus que eu busquei por mim, que me ajudam a realizar tudo que eu preciso, e na hora que eu preciso explicar, eu tenho uma base sólida para mostrar que eu tenho os conceitos. Onde quer que as perguntas me levem, eu vou conseguir tentar responder. Se eu não conseguir responder, você pode ter certeza que amanhã eu estou estudando aquele assunto. Então, assim, você ser autodidata nessa área é muito bom, até porque é uma área que no Brasil não é regulamentada, e no mercado exterior você tem muita oportunidade de freelancer que não vão olhar para isso. Quanto à Exteam e a Crossover, é claro, eles pegaram meu currículo, eles analisaram. Eu não sei se eles analisaram isso de forma limitante. Provavelmente não a Crossover, porque eu ainda não estava formado. Eu fui me formar ali. É, eu acho que eu me formei, acabei me formando em início de 2018, alguma coisa assim. Eu ainda tinha que fazer alguns trabalhos e tudo mais. E entrega de PTP, né, aqueles horários que você tem que cumprir. E aí, é, o que eu percebo é assim, algumas vagas vão te pedir, até porque vagas em empresas muito grandes é muito importante, eles vão analisar você mais a fundo, mas existe o mercado que também está apto a receber esses profissionais. No âmbito do dia a dia, cara, é muito ruim se você não tem conceitos que nem de codificação limpa, de pragmatic programming, ou se você não tem uma visão geral de programação, que a universidade te dá, de compiladores, de runtimes, de sistema operacional, de bancos de dados, de governança. Como é que você vai entender a governança, os certificados que a tua empresa tem, os rituais que eles têm que cumprir? Se você não tem nenhuma base nisso, fica muito mais difícil de você buscar. Fica muito mais difícil de você resolver o problema, porque você está trazendo a responsabilidade de estudar e correr atrás disso tudo para você. Querendo ou não, o básico você consegue acelerar de todo o espectro, né, da área, assim, ou pelo menos um espectro muito grande com a universidade. Então, assim,
sem dúvida, é uma coisa que vai te melhorar como profissional. Não existe uma razão para você descartar a universidade. Eu acho assim, a faculdade, ela não vai te ensinar tudo, ela não vai te ensinar profundamente todas as tecnologias e nem é esse o Não, objetivo, mas ela te dá não. maturidade para saber, depois que você formar, quais materiais que você está buscando para estudar são bons e são ruins. Então você vai pegar um livro ali, você como um bacharel na área, você vai olhar assim, não, cara, isso aqui é lixo. Não, peraí, deixa eu ver esse É, livro. Ah, esse livro é bom. Esse aqui tá mais profundo, tá indo mais a fundo. Aí você vai ver um vídeo na internet de um cara fazendo um tutorial lá explicando alguma coisa. Esse professor aí não. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é bom. Então você tem essa. Eu acho que a faculdade te dá essa maturidade de saber onde está indo profundamente e onde não está. Né? Porque você tem. Ela te deu o caminho das pedras. Então ela sabe te dar discernimento de na hora de você buscar conhecimento, o que é profundo e o que não é profundo. Né? exatamente. Quem prestou atenção no que eu falei, voltando lá atrás, eu consegui uma vaga porque eu estava na faculdade fazendo um trabalho em grupo. Você está num ambiente, querendo ou não, com pessoas que também podem te ajudar a se inserir no mercado, ou que estão conversando o mesmo assunto que você de uma forma muito mais dinâmica. E também, quando eu consegui trabalhar com Java já estando na empresa, é porque eu estava aprendendo o básico na minha aula de Java. Então, assim, tem conceitos ali que você... É claro, não é 5% do que você precisa para chegar a um arquiteto, mas você sabe que palavra, que termo buscar no Google, você sabe o mínimo daquele conceito e um pouco de como aquele conceito se relaciona com outros. E é muito ruim, às vezes, quando você vê alguma pessoa que ela simplesmente só estudou o framework e não estudou esses conceitos, porque, assim, o código não é da mesma qualidade, infelizmente, mas a vida é assim. Você precisa, não existe almoço grátis, né? Você precisa cumprir etapas para ter aquele... Você precisa saber se esforçar bem para ter uma produtividade É um boa. negócio que o Sérgio falou, né? É melhor você sofrer naqueles 4 anos ou nos anos que você levar para fazer sua universidade do que deixar para sofrer durante toda a sua carreira, né? Que sua carreira aí vai ter 30, 40 anos, né? No máximo, né? Não muito mais que isso. Exatamente. Porque o objetivo também da gente como desenvolvedor é a gente ter conseguir ganhar bem, aliar o que a gente faz, o que a gente mais gosta, com Exatamente. um bom salário e tentar ter uma aposentadoria mais cedo, né? Porque eu acho assim, Léo, que eu acho que com o passar do tempo, eu acho que quando a gente estiver lá com os nossos 50 anos, a gente já não vai estar mais no pique de absorver tanto conhecimento igual a gente absorve hoje, não. Lá com 50, Eu 55 não anos. sei. Eu, eu, Eu acho que a eu gente diminui, particularmente... naturalmente a gente diminui um pouco, eu acho. Não, Acho que a sem gente dúvida, diminui o ritmo. naturalmente. A gente Eu já diminui o ritmo, consigo é perceber natural. alguma diferença, assim. No mínimo, você ficou muito mais seletivo com o que você vai aprender e, assim, no mínimo, você também tem outras questões, até de saúde, de envelhecimento, que vão te Sim. atrapalhar um É pouco, porque se né? você for olhar, não, a gente acha 50 é muito jovem, mas assim, beleza, é jovem, tem uma qualidade de vida. Mas se você for olhar, 50 tá muito próximo de 60. É 50 diferente a mentalidade e também. 60 anos já é uma idade que, assim, cara, você já tá querendo parar. Por isso que eu falo, 30 anos, 40 anos de carreira já é uma coisa assim, né? Mas se você for pegar, a minha mãe, por exemplo, ela tem 65 anos. Entendeu? Minha mãe já não aguentaria mais hoje ir pro trabalho e ficar 8 horas ali no trabalho. Né? Eu acho Nem que tem paciência, exatamente. né? Eu já acho que é a mesma coisa. Eu acho que a gente, num trabalho que, querendo ou não, é intelectual e é estressante, a gente com 50 anos, sei lá, 55, eu já acho que já deve ser bem estressante. Por isso que eu acho que a faculdade, ela te dá esse caminho das pedras. Eu acho que assim, ela te dá, igual você falou, ela abre o leque de oportunidades. Eu acho que o leque de oportunidades que você pode ter com uma universidade, com uma faculdade, né, tanto em networking lá dentro, para conseguir emprego enquanto está lá, ou depois de formado, com o seu diploma, e é independente de faculdade. Eu acho que. É, aí eu É acho um que. prejuízo. Eu acho. Assim, se você não tem faculdade, você tem que cortar muito mais etapas, às vezes, para fazer essa mudança de tecnologia, porque assim, quando eu tive que sair lá do COBOL para ir para fazer jogos, eu tinha que saber bancos de dados, eu tinha que saber é, como funcionava o runtime, porque eu tive que otimizar para ele, eu tinha que saber como fazer o networking, porque no jogo você tem que fazer o networking na mão, controlar tudo. Então, assim, se eu não tivesse o mínimo, o básico que eu já tinha aprendido na faculdade, provavelmente aquilo ia ser um terminante ali para eu não conseguir fazer aquilo naquele momento. Então, assim,
é um sacrifício, é claro, mas é um sacrifício menor do que se você for ter que expandir aquilo ao longo da sua carreira, né? Quem dera eu tivéssemos mais faculdades, por exemplo, de inteligência artificial já no Brasil, porque é uma coisa que eu estou querendo muito estudar e, assim, eu estou tendo que ler aquele biblião do Russell, porque... Do Norvig e do Russell, né? O Russell, o É, Norvig e o. Não, é só dele aquele livro, ou tem mais um? Acho que tem um é Patterson o também. Norvig também, eu acho. Tem alguma coisa assim. Esse. Que agora tem É o um Alan. azul. Isso, é um livro que tem o Alan Turing na capa, tem umas pecinhas de Isso. xadrez. Cara, Aquele livro é que excelente. livro. Ele é a minha base Livro. pro. Exatamente, ele é a minha base pra playlist que eu vou fazer de aprendizado de máquina, que eu tô montando já a playlist. Ótimo. Cara, Exato, aquele tô livro é lá. excelente. Aquele livro é bom. E aí, assim, é mostrando mesmo qual que é o passo a passo matemático do que está acontecendo por trás ali, né? Porque só chegar e Ah, implementar a rede neural ali, ou implementar a SVM no Python, que já tem o método pronto, que é simplesmente você tabular os dados e chamar o método da SVM no Python e saiu lá o resultado e você interpretar aquilo, saber o que está acontecendo. Peraí, como que é o método do gradiente? Como que a derivada está chegando nesse valor aqui? Como que ela corrige o erro da rede? Como que ela corrige o erro dos dados? Então, esse livro mostra tudo isso, né? Exatamente esse livro vai profundamente. E tem um livro também muito bom para aprendizado de máquina e ciência dos dados, que é do Agrowall. Eu esqueci o primeiro nome dele, eu só lembro que é o Data Mining Textbook, do Agrowall. É um livro excelente e, assim, super conciso, muito bom. E também tem muito desses métodos bem explicados e bem detalhados, sabe? Então, realmente, assim, é uma área muito boa e que tem. E tá crescendo muito, né, Léo? A área de aprendizado de máquina. Na verdade, quando eu fiz meu mestrado, esse livro, ele já era famoso, né? Assim, é porque o que acontece? Em 2011, quando eu entrei no mestrado, já se dava um valor a aprendizado de máquina na academia. A aprendizado de máquina já estava bombando. Só que o mercado ainda falou: não, a gente não está pronto para isso. Agora que o mercado está despertando, de 1 ano e meio para cá, 2 anos, que o mercado está despertando para aprendizado de máquina, para ciência dos dados e tudo mais. Essas empresas estão entendendo o lado do cliente, tentar entender os dados do cliente e partindo para isso. Mas, ô Léo, e aí tem o seguinte, né? Tem uma pergunta que é o seguinte: como é que você quer. Tá, eu ia fazer uma pergunta de fonte de estudo, mas eu vou deixar ela para depois. Como é que você pensa você daqui a 10 anos? Como é que você quer estar daqui a 10 anos? O que você planeja para daqui a você? 10 anos. Eu tinha vários planejamentos, mas eu vou te dizer que quando eu comecei a trabalhar remoto, meu horizonte ele se expandiu. Quando a gente está aqui no Brasil, a gente chega até um nível de senioridade ou arquitetura e você começa a bater no teto. Até porque os salários não passam muito de 20 mil, vamos dizer. Né? Mesmo que você pega as empresas que são melhores, você tem que É muito. trabalhar muito. É E é muito. muito complicado, porque aí, o que acontece? Você já é um trabalhador assalariado, vendendo hora, né? Que é uma coisa que, assim, você tem sempre que tentar desenvolver alguma coisa por fora para tentar sair disso, para tentar escalar, né? E quando eu cheguei nesse ambiente remoto, eu percebi que, cara, eu consigo ainda subir muitos degraus e convenhamos, eu sou um brasileiro. O dinheiro que eu ganho em dólar, assim, é um dinheiro que é surreal para para um CEO de empresa brasileira, às vezes é muito difícil de chegar no mesmo nível, né? E usando a mesma capacidade técnica. Então, assim, eu consigo ainda crescer dessa forma enquanto eu continuo fazendo minhas POCs, né? Meus projetos paralelos, tentando desenvolver uma ideia, um produto que eu consiga botar no mercado e consiga vender. E eu já tenho um capital de giro para isso. Então, assim, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar na área, desde antes eu queria fazer jogos. Eu sempre quis ter a minha empresa. Então, assim, mas eu nunca me meti no mercado porque eu nunca tive segurança. Essa é a verdade. Nunca tive segurança na minha ideia. Então, eu continuo elaborando minha criatividade, minha ideia e pretendo fazer um jogo. Assim, já estou estudando o Rust, criando um framework para isso, mas é um processo longo. Espero em 10 anos ter completado e, assim, tá ou saindo do Muito bom. mercado para ter minha empresa ou, se nada der certo, ótimo. Eu estou num mercado que, se eu mantivesse nele, eu teria uma vida muito boa, sem dúvida. Então, assim,
Nem muito céu, nem muito terra. Às vezes a gente tenta descartar tudo que a gente tem, sem ter um lugar realmente para partir, e perde tudo. Você consegue começar um negócio pequeno, tem uma série de coisas que você pode fazer, desde algum delivery usando a infraestrutura da Amazon, um dropshipping de uma maneira legal, uma série de coisas que você pode fazer, que você começa pequeno e quando começar a dar certo, você pula. Então, assim, você tem um canal no YouTube, quem sabe? Então, assim, a minha meta é continuar trabalhando com qualidade e sempre pensar em escalar, né? Sempre pensar em ter alguma coisa secundária, realizar, porque eu não paro um dia sequer sem eu abrir o editor de código e fazer alguma coisa para mim, uma ferramenta que seja para me ajudar no meu dia a dia. E, cara, é isso. Ô, Léo, e lá na Exteam, lá, por Continuar. exemplo, vocês têm uma gerência de carreira, por exemplo, você tem uma reunião, tipo assim, fora Vamos supor que, por exemplo, você está lá alocado na empresa, você é de uma empresa que você está alocado lá agora, mas tem alguém da Exteam que gerencia vocês a nível de carreira, de ver como vocês estão mentalmente, se vocês estão felizes, fala assim, ó, como é que você quer estar daqui a tanto tempo, quais são as metas para esse ano? Como que você... Vamos lá, vamos ver o que é que você vai ter que fazer aqui para cumprir. Você tem uma gestão de desempenho lá, como é que é isso? Então, a gente tem o nosso manager da Xteam, que ele não, é claro, ele não fica fazendo esse processo de chegar em você e te abordar o tempo todo, mas se você precisa falar com ele que, cara, eu estou me desenvolvendo, eu estou começando a gostar da tecnologia e tal, eu quero mudar, ou eu quero, é, não sei, a tarefa que eu estou realizando não está de acordo, você pode conversar isso com ele e ele vai te orientar. Uma gestão, assim, específica, que nem tem empresas de baby boomer, assim, eu não vejo muito, nem na Crossover, nem na TopTal ouço falar, nem na Xteam, não que eu saiba, na Xteam, tá? Mas a gente tem uma série de canais, uma série de pessoas, eu consigo um acesso, eu consigo falar com o meu CEO no Slack, às vezes, por exemplo, um exemplo, teve uma época que uma empresa americana, pouco antes da Mozilla demitir um monte de gente, que estava demitindo muito profissional bom. E a própria Crossover teve uma época que ela fez uma enxugada e demitiu muito profissional top do mundo. Então, eu cheguei para ele e mandei mensagem. Ryan, isso aqui está acontecendo isso aqui, os dados, não sei o que. Ele falou, cara, excelente, já ajuda a gente a fazer o garimpo e tudo mais. E, às vezes a gente tem um problema. Ele é muito presente no nosso dia a dia, ele é um cara que está no meio da gente o tempo todo. Esse Então, CEO que você assim, conversa no Slack é o CEO da Xteam. exatamente. O Ryan, cara, é uma pessoa, assim, muito equilibrada, fora de série. Enfim, muito amigável também. Sim, assim, eu não vejo esse perfil. Isso é muito baby boom, aquele psicólogo que senta contigo. Assim, essa é a minha visão. Não, nem faz sentido. A verdade é que se você está no patamar da Xteam ou da Crossover, você já sabe o que O que você você quer. quer. Ou, ou você está nessa de eu quero crescer até onde dá aqui, antes de tentar fazer qualquer outra coisa. E, assim, você tem Stack Overflow, você tem Quora, você tem muita coisa para se Muita perguntar o GitHub e que é tudo que você mais. quer. Ah, e É, tem tudo aí. é muito pessoal também, né? É Sim. difícil você traçar. A verdade é essa, é muito teórico. Na prática, Ô, Léo, e aí você falou aí, além de você ter mostrado seus livros aí, seu livro de Rust que você comprou, o Pragmatic Programmer, você também comprou o livro de código limpo aí, né, de Clean Code. Que mais, além da sua biblioteca pessoal, quais são suas outras fontes de estudo? Onde é que você gosta de estudar? É, internet? O que você diria aí para quem está começando, para quem está fazendo faculdade, para quem está querendo começar na área sem fazer faculdade? Quais são as fontes de estudo que você recomenda? São mais principalmente os livros ou tem algumas outras coisas que você gosta? para quem está querendo começar na área sem fazer faculdade, eu recomendo que você estude React e, assim, comece a tentar se meter nos circuitos de empresas que fazem eventos ou na própria convenção e crie seu networking. Assim, às vezes você consegue um estágio ou alguma coisa do tipo antes mesmo de estar na faculdade ou no primeiro salário você vai lá, conversa com o seu manager, pode entrar na faculdade, enfim, acaba entrando no hall de pessoas assim. Eu recomendo que se faça a faculdade.
eu sei que mesmo que seja como se diz, online, né, não presencial, mas eu acho que uma graduação ela corta etapas. É, quando eu preciso aprender outra coisa, aprenda inglês. Se você não sabe inglês e você quer ser um desenvolvedor, você vai ter acesso a menos material de qualidade, né? Assim, quem tem entendimento, quem está voltado para o mundo, para o mercado, para o que é bom, a gente sabe, a gente faz artigos, a gente bota o abstract no mínimo em inglês e uma série de outras coisas. Assim, quando você sabe inglês, você tem acesso a muito recurso, muito artigo, muito postagem em blog que tem qualidade, que tem uma metodologia que às vezes a gente sabe, a gente procura no do fulano que também está começando junto com você e não tem. Então, assim, é uma forma de filtrar, na verdade, né? Uma filtragem e também uma permissão de acesso em inglês nesse sentido. Acaba que as coisas que são mais notórias e mais acessadas e mais filtradas no mundo e mais evidentes estão em inglês. E com inglês você consegue ler o Getting Started do React, você consegue ver o Getting Started do Java, você lê a referência, você não precisa de uma tradução. Então você tem acesso ao maior número de questões e respostas no Stack Overflow, que vai ser em inglês. Porque o mundo, eu falo com o indiano em inglês, eu falo com o polonês em inglês, o italiano, todo mundo em inglês, né? Todo mundo, o chinês fala inglês. Então, assim, quem está voltado para o mercado internacional ou quem está querendo aprender sempre inglês, Getting Started. Se tiver um Getting Started em português, melhor, você consegue estudar ali. Tome cuidado com os termos, que às vezes variam. Eu sempre começo no Getting Started e vejo uns vídeos no YouTube, muita gente faz isso. Sempre cria um projeto seu. Projeto agora, final de semana, vou abrir aqui editor. O que eu vou fazer? Eu queria acessar o Nubank para calcular quanto eu estou gastando com o Uber no mês. Beleza, vê qual é a API que tem do Nubank, vê se você consegue fazer. Use aquilo que você aprendeu. Faça o mínimo para usar aquilo que você aprendeu. Quando você escreve, quando você realiza ali, você sabe quais são as dificuldades, você sabe qual é o sabor daquela tecnologia e você sabe de onde expandir ela caso você tenha que vir a construir alguma coisa. Aquilo grava em você. Foi assim que eu fiz para aprender C# em 3 dias, aprender Angular em 3 dias. E eu consegui fazer isso. Eu tive provas que eu tive que fazer. Para quem é de Java, C# não é muito diferente. Então você vai lá nas perguntas certas, pá, em inglês. Acha as perguntas que são chaves de certificação e resolve. Coisas do tipo. Então, você tem que ter tanto um jogo de cintura, um inglês para te dar um acesso a artigos melhores. O Angular, E sempre... você citou o Angular, ele e o React, eles têm uma base bem parecida. A diferença é que o React ele tem um JSX, né? Que você coloca os componentes sim. dentro ali O do Angular também tem o próprio HTML dentro do JavaScript. No Angular já é separado, né? O HTML, a parte da view fica separada. E no React não, mas a base é a mesma, né? A base do Angular e do React é a mesma. O React ele é muito granular, né? Se a gente falar disso, e o Angular ele é um framework mais formado, algo como o Spring. O Vue ele é um React, mas com alguma opinião. Ele já vem com a história dele, já vem com algumas características que são próprias do Vue, mas ela é como se fosse um React montado. Com algumas diferenças, é claro. O React ele é poderoso justamente por isso. Você consegue flexibilizar ele para diversas formas de uso dele. Tem gente que consegue deixar ele de forma muito genérica e quase nem escreve código. Enfim, eu acho o React bem legal. Eu gosto bastante. Eu gosto muito da stack Merne, né? Que é Mongo, React, Express e Node. É uma stackzinha bem poderosa, cara. Dá para fazer muita coisa legal. Se você aprender essa stack e um Next.js, ou o Next.js, ou todos eles juntos, qualquer uma dos componentes dessa stack ela vai te dar uma gama de empregos remotos também enorme. Assim, o React, eu lembro que eu estava numa dessas buscas de emprego entre uma posição e outra, eu fiz um scraping do LinkedIn de vagas e contabilizei mais ou menos quanto dava cada termo.
E o React, ele era tipo, o primeiro termo, ele tinha mais do que 4 vezes o segundo lugar, que se eu não me engano era Java, alguma coisa do tipo. Então, assim, o React hoje é disparado o maior. Eu também, particularmente, pessoalmente, para quem é um sênior e já conhece o framework, ele é o framework mais amigável, que você consegue, tive um problema com isso aqui, vou tirar uma parte e colocar outra. Eu acho também. Né? Tem muito recurso para leitura, tem muita biblioteca para te ajudar com tudo que você vai fazer. Eu não gosto de frameworks que deixam alguma coisa implícita demais para mim, e o Angular me dá essa impressão, porque como ele tem um shape, um formato ali, coisas que são muito padronizadas num nível um pouco mais alto, Ele tem uma eu burocracia. Ele tem uma ele certa tem uma burocracia. burocracia. Você faz muita coisa no início sem entender ele, que você não sabe o que está acontecendo por trás dos panos. Né? E algumas coisas você é obrigado a usar um RxJS, alguma coisa do tipo, que não é uma necessidade que você tem no React. Então, assim, é justamente porque ele é prático e por algumas coisas que ele está se destacando. Então, cara, olha para o mercado. Ah, mas eu gostei muito do Angular. Está disposto a encarar aquele X número de vagas ou no lugar que você está já usa Angular? Ótimo, parta para ele primeiro. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Você não tem que vestir camisa de Não, isso aí não. tecnologia. Desenvolvedor é desenvolvedor. É isso aí. Ô, Léo, e você que está especializado no front aí, na Xteam, o que você vê como o futuro do front-end? O que você vê hoje aí que é o O futuro futuro? do front-end já está escrito, é Next.js. Se alguma outra coisa vai perturbar isso no curto prazo, por que o Next.js, antes de falar disso? O Next.js você consegue, com uma mudança de função de get static props para get server-side props, você muda de a renderização daquele componente de página de estático para server-side ou simplesmente para client-side, com muito pouca mexida. Isso é muito bom. React Isso é muito bom. é muito bom. Isso é muito bom. Eles têm a própria CDN deles, que eu não lembro, mas eu acredito que não tenha custo para projetos pequenos, open source ou coisa do tipo, para você gerar um site estático do teu portfólio, super maneiro. Você já coloca ali que você fez isso e botou o teu próprio primeiro portfólio ali, o Não, primeiro site. Né? faz um CRUDzinho simples, um cadastro de Exato. informações, é. E ele por trás, ele é verdade, na verdade é um servidor de React usando Node, então assim você consegue ter isometricidade de código e tudo mais. Cara, muitas ferramentas para ele. Tem muitas inteligências de carregamento, por exemplo, você está fazendo scrolling, ele carrega as imagens no momento certo e coisas do tipo. Muita coisa que um desenvolvedor front espera já está embedada ali, fora de série. E o WebGL, né, cara? Assim, o WebGL, o Rust principalmente, o WebGL e o WebAssembly, eu vejo que se eu cheguei a ver alguns demos já de algumas UIs sendo feitas com WebAssembly e, cara, é realmente muito interessante você pensar no futuro que o JavaScript pode ceder lugar para outras linguagens, você ter de volta um applet de uma forma feita correta, um componente que você faria em C# e colocar ele sem precisar ter que lidar com todo o lado do HTML, CSS e JavaScript, que não é de fato feito para isso, né? Eu tenho certeza que no futuro o WebAssembly vai dar espaço para algumas ferramentas específicas, um Photoshop que você abre no teu navegador ou um Docker que você acessa com o link. Exatamente, eu acho que vai ser possível ter programas mais pesados rodando no browser, né, no navegador. Porque hoje, se você for olhar, eu quero ter todos os recursos, por exemplo, você citou de um Photoshop, mas vamos pegar algo mais pesado. Pega lá um Premiere da Adobe, que é o programa de edição de vídeos. É impensável você fazer edição de vídeo no browser. JavaScript. Impossível, cara. Não tem como. Impossível. Agora, talvez no futuro com WebAssembly isso seja. A gente possa pensar nisso, apesar de eu ainda ficar mais. Já tem uns minizinhos, Já já tem? tem, pior que já Pois tem. é, cara. E é Negócio. isso que é muito interessante, Porque porque assim. Porque uma coisa que puxa a máquina, cara, que a máquina trava completamente, é mexer com edição de vídeo, cara. Colocar isso, assim, colocar para renderizar, na hora que você termina de fazer tudo e manda renderizar, que é gerar o final, cara, esquece. Pega e vai tomar um cafezinho. E a máquina aqui, minha máquina é boa, cara. Esquece, filho.
Não é à toa que a Apple fez questão de lançar M1. É. Eles já dão um problema, já dão uma resposta, tá tudo no mesmo pacote, Aí vai todo agora, mundo no pacote. se isso puder ser feito no browser, acabou. E aí tem até um problema do seguinte. É claro que tem aquela questão de até ser mais acessível, porque aí se as pessoas puderem fazer isso no browser, você precisa menos de, talvez você pode colocar um pouco desse processamento lá no servidor de quem quer que seja que esteja fornecendo isso, e você se livra um Sem pouco dúvida. de processamento na sua casa, processamento seu, na sua máquina, né? Sem E dúvida. aí, Não. Assim, eu quando comecei a olhar para o Rust, era 2015, eu não via. Eu via uma linguagem que eu gostei, que eu achei muito bem pensada. Mas hoje eu já vejo ele resolvendo os problemas. É a mesma coisa o WebAssembly, também tem um tempo. Mas eu também já vejo algumas. Se você procurar, tem umas demos de alguns produtos sendo feitos em WebAssembly que estão ali. Vamos dizer, o Premiere de 2000, de 1900 e alguma coisa, né? Ele tem poucas funções, mas você já faz alguma coisa. Então, assim, se isso já está sendo possível e ainda vai entrar a parte do ASI, né, que é aquela interface com o sistema operacional, eles estão padronizando a parte de acesso do WebAssembly com o sistema operacional para você não ter as diferenças de iOS, de macOS, de Windows e Linux. Então, assim, qual o poder disso, né? É tudo que todo desenvolvedor que não é de web queria, até os desenvolvedores de web, porque assim, o HTML ele consome muita memória, o CSS consome muita memória, o JavaScript ele também não é das linguagens mais rápidas. Então, a gente precisa para o mundo que a gente tem, para as aplicações que a gente tem de necessidade de uma usabilidade muito boa, a gente precisa disso. Senão, a gente vai ficar sempre no feudo dos mobiles, né? Oferecendo o que é fit só para aqueles pequenos OS muito fragmentados. sim, sim. Não, é isso aí, Léo. Então, ó, obrigado. Acho que é isso. Acho que é, das minhas perguntas aí, eu acho que tá ok. Acho que agora é deixar mais assim, pro fechamento, o que que você quer deixar aí pra, né? Claro que você já falou, é, para quem tá começando, por onde começar, para quem já tem uma faculdade, quem já tem uma certa experiência, o que que tem que fazer. Eu acho que o papo com você foi bom, mas assim, o que que você deixa da sua vivência, assim, que você deixa como experiência que é importante para quem tá começando e tá aí, assim, em questão de oportunidades, não perder oportunidades, de como ter o feeling para se dar bem na área, assim. O que que você... Claro que a gente não quer fazer igual aqueles cursos de coach da vida que o cara fala que em Arrasta 12 para cima. arrasta para cima, que em 12 semanas Não existe isso. você vai ganhar Não 18 mil existe. reais em 12 semanas. Isso é fake. Não, a gente Não sabe que isso é existe. fake, que isso aí é mó papo furado. É, Mas o que que se, você se, diz se aí fosse para... bom assim, o cara não estava vendendo assim, ele estava vendendo exatamente. até pela informação. É, É, exatamente. mas o que eu vejo, cara, assim, estude sempre para você, estude as coisas que estão ao seu alcance na empresa que você está trabalhando, as coisas que vão. Você está numa empresa, se você vê uma possibilidade de crescimento, estude as coisas que ela precisa, né? É claro, concilie, tente pegar as coisas que você gosta. Nem sempre dá para a gente fazer o que a gente gosta. Muito provavelmente, quando você se torna um sênior, você vai ter que abrir muito mão do que você gosta. Faz que nem eu. Final de semana você vai lá, abre seu editor e faz a coisa para você, né, para sua satisfação. Ou dentro da empresa você tenta se movimentar de forma que você consiga fazer. Não se prenda a empresas. As empresas elas são às vezes com pessoas muito boas ou pessoas muito ruins, mas as empresas são organismos frios. Elas não vão é, sempre te dar o melhor caminho dentro da sua carreira. Então, se você vê uma oportunidade caindo no seu colo, conversa na empresa, daqui a X tempo eu estou saindo, tenta organizar as coisas, deixa o plano de tutoriais assim para pessoas que vão chegar para realizar o seu trabalho. Isso é correto. Você não está só ajudando a empresa, você está ajudando outra pessoa que, por caridade, vai receber tua documentação e saber como aquela coisa toda funciona. Então, assim, estude inglês, tanto para você poder ter acesso a recursos, quanto para você poder entrar no mercado que vai te dar um câmbio, um pagamento 5 vezes maior do que você tem hoje. Eu não estou brincando. Se você já é um sênior, eu não sei por que você não está buscando isso.
talvez você não saiba, agora você sabe, acabou, desculpa. O mundo é muito maior do que o Brasil, o mundo é muito maior do que o seu estado. Então, aproveita que a internet está possibilitando que as pessoas consigam trabalhar umas com as outras, com outras partes do mundo. Isso é importante até para o desenvolvimento do, da, da sociedade humana como um todo. Você vai trazer o capital externo para o seu país. Então, outra coisa, você trabalha com um PJ, obviamente, porque não existe a CLT entre países e, sinceramente, se você é um sênior e você trabalha com a CLT, você tem que repensar um pouco sua vida, porque ou você poderia estar ganhando um salário muito maior como um PJ, ou você poderia estar trabalhando para fora e conseguindo trazer mais para sua família. É isso, assim, sempre olhe o movimento do mercado, tente antever o que está se tornando tendência, o que as empresas vão procurar, o que você vai gostar de fazer, né, e tentar mirar naquilo, e converse sobre tecnologia. Muita gente acha chato, muita gente só quer fazer o trabalho café com leite, mas se você sempre conversa sobre isso porque você gosta, você vai atrair as pessoas que gostam para perto de você, isso vai somar, vai multiplicar, na verdade. Eu tenho grupos e grupos de profissionais ou o próprio Adriano, olha esse cara, um doutor, ele trabalhou comigo, então assim, ele dá aula para pessoas, quão legal é isso, eu posso perguntar a ele como lidar com pessoas, ele vai me ensinar. Então, assim, tem sempre um benefício em você criar as pessoas que são próximas a você, andar com elas e, cara, focar para cima. A gente é assalariado, às vezes, a gente tá vendendo hora. O ideal é que na vida a gente escale, a gente tem alguma coisa para vender que a gente não precise trabalhar, mas que aquilo vai multiplicar para a gente. Mas enquanto a gente não está, a gente procura o melhor lugar. Conforto e qualidade de vida e boa mentalidade também é riqueza. Então, assim, se você trabalha num lugar que está te matando, saia. Procure outro lugar, claro, não vai sair de uma hora para outra, tenta procurar outro lugar. Quando achar, você vê se vai trabalhar aqueles X dias, porque às vezes você realmente vai receber muito mais do que a CLT manda, e meu amigo, é negócio. Você está prestando negócio para a empresa está fazendo negócio com você, cada um vê os seus poréns e cada um resolve como tem que ser. Lembre-se disso, você tem um negócio, você está prestando serviço para o seu gerente, né? Eu sou o cliente diretamente, tente passar uma qualidade, tentar passar a organização, confiabilidade, responsabilidade. Isso não está ligado a horários. O Adriano sabe, eu chegava na BRQ meio-dia, porque eu sempre fazia hora extra, porque eu dormia mal, era a minha época, mas eu estava entregando. Então, assim, a gente tem os poréns, né? O acordo de cavalheiro. Então, assim, tudo é conversa, disciplina, confiabilidade, correr atrás para você mesmo. Saiba que o que você estuda lá na frente, você consegue ligar os pontos e vai te ajudar em alguma coisa. E é isso. Positividade sempre e olhar para cima e olhar para frente. Isso aí. Léo, obrigado pela entrevista. Foi sensacional o bate-papo aí, né? Que na verdade a gente chama formalmente de entrevista, mas é um bate-papo, né? Te agradeço demais aí, foi muito bom. Eu que te agradeço. Foi de muito aprendizado e assim, cara, assim, sucesso, né, na sua jornada, que já é de muito sucesso, desejo ainda mais. E Você claro, também. assim, tá sempre convidado, sempre quando tiver oportunidade, fala, cara, queremos conversar, quero conversar sobre isso, vamos lá fazer uma live, vamos embora, vamos conversar e vamos gravar, né? Eu sempre deixo aberto pra voltar, né? Isso aqui não é um negócio único, pode voltar. Mas é isso, cara, muito obrigado, então até a próxima. Valeu. Valeu, cara. Muito obrigado. Assim, se algum momento aparecer alguma coisa, que às vezes acontece nos torneios, umas contratações assim, eu vou passar para você. Eu acho que é uma coisa legal, de repente, jogar no canal para também abrir, né, o leque de opções do pessoal. Sim, e fica aberto o canal também, porque o Aulas de Computação ele nem tem o meu nome, porque o objetivo do canal não é nem ser meu. O canal é assim, o objetivo é colocar conhecimento de computação lá dentro. Então, assim, se você quiser produzir alguma coisa pro canal, sinta-se à vontade. Adriano, eu quero fazer um tutorial aqui de X vídeos e colocar no canal. Manda brasa, cara. Tá lá pra isso, Muito entendeu? legal.
tá lá para isso, né? Para colocar conhecimento das disciplinas e outros conhecimentos de tecnologia lá dentro, fica à vontade. Excelente. Então, valeu, É um Léo. prazer, cara. Você sabe que você é meu amigo de longa data. Não, com certeza. Eu vou agora eu vou parar a gravação aqui, né? E aí é isso. Então, fica aí o meu abraço e até a próxima, pessoal. Um Valeu. abraço.